Graça e paz a todos. Estamos iniciando o culto de oração da Igreja Batista Carvalho de Justiça nesta terça-feira, 4 de agosto de 2020. Finalizamos nesse final de semana um mês, iniciamos outro, já estamos no dia 4 e o tempo está passando e graças a Deus que o Senhor nos conduz vitoriosamente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, para a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Todo esse período que nós estamos aqui transmitindo, esse momento de pandemia, que é um momento passageiro, nada disso tem sido em vão. Tudo tem sido para a glória do nome do Senhor Jesus, A sua palavra tem sido pregada, nós temos estado em comunhão com o Senhor, temos estado em comunhão com a igreja e a palavra do Senhor tem chegado a outras pessoas. Então, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, Mais um mês se vai, mais um mês se inicia e a vida continua e Deus conduzindo todas as coisas segundo os seus propósitos santos, Nós vamos iniciar o culto nesta noite orando ao Senhor. Estamos em um culto de oração, vamos orar, depois vamos cantar e agradecer a Deus pelas graças alcançadas. Então, nesse momento, vamos orar. Ó Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, nós aqui estamos mais uma vez, Senhor, ó Pai, para nos reunirmos como igreja e agradecermos ao Senhor por estar conosco em todos os momentos da nossa vida. O Senhor Jesus, antes de subir aos céus para estar à sua direita, prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E assim nós temos sentido a presença do Senhor Jesus conosco, e nós louvamos o teu nome. Ó Pai, continua a conduzir as nossas vidas, Senhor, de acordo com a tua vontade. Sabemos que nada acontece por acaso, o Senhor tem os seus propósitos e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Portanto, Senhor, que as nossas vidas possam estar cada vez mais encaixadas nos teus propósitos, nos teus planos, permitindo, Senhor, a cada um de nós fazermos a tua obra e engrandecermos o teu nome. Ó Pai, toma este culto em tuas mãos, sei com cada povo teu, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos começar cantando o hino 154 do cantor cristão, Firme nas Promessas. As promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, fico pelo século do seu amor, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas não irei falhar, lindas tempestades a me governar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas sempre vejo assim, purificação do sangue para mim, plena liberdade gozarei sem fim, firme
firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegre ilumina a luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Enquanto o Senhor cuida de nós, nós nos mantemos firmes nas suas promessas, na sua palavra, né? Então, esse momento é o momento de nós estarmos orando em gratidão ao Senhor por todas as bênçãos que Ele tem dispensado nas nossas vidas, né? As notícias que nós temos é que o restabelecimento da saúde da irmã Maria das Candeias está indo bem, da irmã Edinha, né? Deus também tem cuidado da irmã Vera, Deus tem cuidado da irmã Raimunda, Deus também, a irmã Célia disse que há alguns dias atrás que a sua colega de trabalho também está numa melhora gradativa. A irmã Neide retornou também e agradecendo as orações da igreja pela sobrinha do irmão Paulo, e está bem, graças a Deus. Então, Deus tem cuidado das nossas vidas, e a palavra do Senhor Jesus dizendo que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, é uma palavra verdadeira. O Senhor tem estado conosco em todos os momentos da nossa vida, sejam eles bons, sejam eles ruins. O que nos alegra é a presença de Jesus em cada um de nós, né? E a palavra do Senhor ainda diz que nós somos templo do Espírito Santo. Então podemos contar e temos esta certeza, a convicção, de que nós não estamos sozinhos. O Senhor é conosco, o Senhor está conosco, e nós louvamos a Deus por isso. Agradecer ao Senhor por várias e várias bênçãos, né? O pão nosso de cada dia, a roupa que vestimos, Deus no governo de todas as coisas, sempre esteve, nunca vai deixar de estar no governo de todas as coisas. Então, vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por todas as coisas. Vamos fazer isso nesse momento? Ó Pai Santo, mais uma vez em oração, nós queremos, Pai, agradecer, reconhecemos que só o Senhor é Deus, reconhecemos que o Senhor é o Deus que nos abençoa. Ó Pai, portanto, nesse momento, nós, como igreja do Senhor, todos nós concordamos de que tudo que nós temos recebido, Senhor, como bênção, como um propósito melhor para a nossa vida, ó Deus, tudo tem vindo do Senhor, e é ao Senhor que nós levantamos as nossas mãos, é ao Senhor que nós agradecemos, que nós abrimos os nossos lábios, ó Deus, para tão somente exaltar este nome que é sobre todo nome. Portanto, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por Tua presença santa em nossas vidas, nos abençoando ricamente. Podemos dizer, como o profeta Abacuque, mesmo que a oliveira não produza, não haja boi no curral, o Senhor é a nossa alegria. Ó Pai, tudo aqui neste mundo passa, e nós temos a garantia, Senhor, de uma vida na glória, uma vida eternamente. Portanto, Senhor,
Recebe o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa adoração, Pai. E tudo isso fazemos de coração e nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos continuar cantando e agora vamos ao hino 62, né, do cantor cristão. Nome precioso. Leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Esse nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce é fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce é fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce é fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce é fé, a esperança do porvir. Oh, que nome precioso, gozo traz ao coração. Sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão. Nome bom, doce é fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce é fé, a esperança do porvir. Nome santo e venerável, é Jesus o amado Cristo. Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás no céu. Nome bom, doce é fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce é fé, a esperança do porvir. Amém. Nome bom, doce é fé, a esperança do porvir. Não é a nossa esperança sempre no Senhor Jesus. Esperança da vinda de Cristo Jesus para levar os seus escolhidos. Não é? Então, nesse momento, nós vamos agora colocar os nossos pedidos. Não tem chegado, na verdade, pedido de oração, mas nós sabemos que precisamos estar orando por aqueles que estão desempregados, né? Abrir porta de emprego. Precisamos estar orando por aqueles que estão enfermos, restauração de saúde. Precisamos estar orando pela igreja do Senhor, que somos nós mesmos, né? Pessoas com várias formações, vários pensamentos, mas fazemos parte de uma única família, que é a igreja do Senhor. Então, por haver essa diversidade de pessoas, né, muitos entendem o momento, outros não entendem tanto, e precisamos estar orando uns pelos outros e fortalecendo uns aos outros, né, e nos unirmos e estarmos em um único pensamento, né, que é tão somente engrandecer o nome do Senhor. Né? Precisamos estar orando pelas autoridades do nosso país, orando pelas famílias. São vários os pedidos, várias situações que nós não podemos deixar de estar orando. Né? Então, o Senhor nos convida a entregarmos as nossas orações
e súplicas com ações de graça. Então, vamos continuar orando nesse propósito, né? Se você tem algum pedido em especial, coloque diante do Senhor, né? Nós aguardamos, não chegou nenhum pedido, então nós vamos orar por estes, tá certo? Então, vamos orar nesse momento. Ó Deus, nós queremos nesse momento, Senhor, como sempre temos feito, de colocar a nossa confiança no Senhor, a nossa fé no Senhor, que tudo pode fazer, que não existe nada impossível. O Deus Todo-Poderoso, ó Pai, nesse momento queremos pedir pelas famílias, Senhor. Muitas famílias que estão em conflito, muitas famílias que estão inseguras, muitas famílias que estão passando por problemas, sejam eles quais forem, mas nós estamos recorrendo ao Senhor. Que o Senhor acalme o coração de cada familiar, Pai. Ó Deus, que todos possam achar no Senhor o abrigo para as suas almas. Ó Deus, resolve, Senhor, cada conflito, cada problema que as famílias estão passando. Ó Deus, pedimos por aqueles que estão enfermos, que o Senhor entre com providência, ó Pai, provendo tudo que for necessário para o restabelecimento da saúde das pessoas que se encontram enfermas, ou no leito do hospital, ou em casa, mas o Senhor é com todos, Pai. O Senhor vê a necessidade de todos. O Senhor é um Deus presente, não é um Deus distante. Por isso oramos ao Senhor. Oramos também em favor daqueles que se encontram desempregados. Pedimos que o Senhor abra a porta de empregos. Ó Pai, muitos pais de família que estão necessitando de trabalhar e não estão encontrando, mas o Senhor pode abrir porta onde não há. Nós confiamos no Senhor. Pedimos ainda por tua igreja, Pai, por nós mesmos, que nós possamos estar firmes, perseverantes em teus caminhos, não olhando para as dificuldades, mas olhando tão somente para Cristo. Ó Deus, que nós possamos ter aprendido mais com o Senhor, do Senhor, nesse período de isolamento social, preparando-nos para o retorno, Senhor. Ó Deus, fortalece a cada servo teu, Pai. Ó Pai, em nome de Jesus, pedimos pelas autoridades do nosso país, que o Senhor também esteja achando lugar na vida das autoridades do nosso país, que eles possam ter o temor do Senhor. Reconhecer que existe um Deus, Criador dos céus e da terra, que vê todas as coisas, todas as injustiças que são praticadas nesse país. E que eles possam olhar para os céus e clamar ao Senhor por perdão e direção para a vida deles. Ó Deus, continua a fazer a tua obra nas nossas vidas. O Senhor que começou, que o Senhor conclua a obra nas nossas vidas. Continua a falar conosco através da tua palavra. Nós oramos, Senhor, na certeza de que o Senhor nos ouve e alcançará, e já tem alcançado a vida dos meus irmãos, a vida do teu povo, Pai. A tua igreja espalhada em toda a face da terra, abençoando, animando e fortalecendo a cada um. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos
nas terças e quintas-feiras numa série de mensagens no livro de Atos e vamos dar continuidade. Eu peço a você que abra em Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, vamos ler do 1 ao 22. Acompanhe aí sua Bíblia. Diz assim: enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este é Jesus, a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro nome, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus e como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos homens e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Meus irmãos, nós estamos aqui acompanhando tudo. Tudo isso é reflexo, né? Nós vamos ver aqui, em todo o livro de Atos, vamos ver o reflexo da atuação do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Assim que se iniciou o derramamento do Espírito Santo na vida destes homens, eles começaram a colocar em prática a missão que Jesus havia lhes dado, né? Eles colocaram a colocar em prática intensamente
esta mensagem que ouviram do Senhor Jesus, tudo que eles presenciaram, né, ao lado do Senhor Jesus, e a responsabilidade, o encargo, a incumbência que o Senhor Jesus deu a eles antes de subir aos céus, né, no ID, no tão famoso ID, né, que eles pregassem o evangelho a todas as criaturas. Então, aqui nós estamos vendo o reflexo desse comprometimento dos apóstolos, né, com relação a esta missão. Então, nós vamos acompanhar aqui, né, vamos ver o primeiro ponto que nós extraímos daqui desta passagem. Não é, como vocês viram, não é o capítulo 4 todo que nós vamos meditar na noite de hoje, né, do versículo 1 ao versículo 23. Então, o primeiro ponto que nós extraímos daqui é que o Espírito Santo capacita homens comprometidos para dar continuidade à mensagem do Evangelho. O Espírito Santo capacita. Nós vemos aqui que o livro de Atos é, na verdade, o livro da condução do Espírito Santo na vida da igreja. Então, esse primeiro ponto, o Espírito Santo capacita homens comprometidos para dar continuidade à mensagem do Evangelho. E nós vamos aqui ver do versículo 1 ao versículo 7, e o texto começa nos afirmando o seguinte, você que acompanha aí na sua Bíblia: enquanto Pedro e João falavam ao povo. E o que é que eles falavam? Versículo 2 diz: ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. O que é que nós vemos aqui nesse espaço de 7 versículos? Né? O texto nos mostra 2 efeitos da pregação de Pedro e de João. 2 efeitos. O primeiro efeito, qual é? Eles estavam incomodando a liderança religiosa com a pregação do Evangelho. Estavam incomodando, né? O versículo 2 diz assim: eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos, né? Eles estavam perturbados, estavam incomodados. O que aconteceu mediante esse incômodo que eles tiveram? Eles foram presos, né? E o texto diz no versículo 3, agarraram Pedro e João e os colocaram na prisão. Então, este é o primeiro efeito que nós vemos aqui nesse texto, que incomodava aqueles que não tinham compromisso com o Senhor e se incomodavam com a pregação do Evangelho. Como muitas vezes no nosso tempo as pessoas se incomodam com a pregação do Evangelho, se incomodam com a igreja do Senhor, se incomodam quando nós falamos de Jesus a elas, né, de uma maneira particular, de uma maneira pessoal. Querem falar de tudo, ouvir de tudo, mas quando é o Evangelho, não querem ouvir, né? Então, esse foi o primeiro efeito. O segundo efeito que nós vemos aqui está no versículo 4, quando diz assim: mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Este é o outro efeito, né? Nós falamos de 2 efeitos. Um foi a perseguição, foram presos. O outro é que os que creram foram perto de
5.000. E esse é o grande objetivo da pregação do Evangelho, fazer com que outras pessoas conheçam a Cristo, e o número de pessoas no Evangelho, aos pés de Cristo, conhecendo a verdade que liberta, possa ser aumentado cada vez mais. Foi isso que aconteceu ao longo dos séculos, né? O capítulo, e é interessante que eu quero fazer uma observação aqui, notar, é que o que antes era um grupo de 120 pessoas, registrado no capítulo 1, versículo 15, depois acrescentou-se mais 3.000 no capítulo 2, versículo 41, agora é acrescido ao número de convertidos mais 5.000 pessoas. Então, para a glória de Deus, o evangelho estava se expandindo na vida das pessoas, estava realmente crescendo, e os discípulos, os apóstolos, eles estavam comprometidos, eles realmente colocaram dentro de si a missão de estar pregando o Evangelho. Meus irmãos, de fato, o Espírito Santo capacita pessoas comprometidas para dar continuidade à pregação da mensagem do Evangelho. Aqueles líderes religiosos que se queixaram a Pilatos e que pediram que soltasse um ladrão, Barrabás, e levando Jesus a ser morto na cruz, eles acharam que tudo havia terminado ali. Eles acharam que agora haveria de parar o que aquele Cristo estava fazendo, pregando as boas novas, curando em nome de Deus, fazendo um grande movimento, incomodando a eles, mas curando pessoas, falando do amor de Deus. Eles pensaram que havia acabado ali com a morte de Cristo Jesus naquela cruz, mas não. O Espírito Santo levanta, o Espírito Santo capacita homens, mulheres comprometidos para dar continuidade à mensagem do Evangelho. É o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo que Jesus já havia falado no Evangelho de João, capítulo 14. João 14, versículo 26, dizendo assim, quando ele havia prometido o Espírito Santo, ele disse assim: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. João 14, 26. Quem realmente capacita o crente a falar do Evangelho de Cristo é o Espírito Santo. Assim como capacitou Pedro e João para lembrar o que eles viram e ouviram da parte de Jesus, também o Espírito Santo nos capacita, nos lembra o que temos ouvido da parte do Senhor. Através do nosso comprometimento em conhecer mais a palavra de Deus, em conhecer mais de Cristo, através das nossas leituras da palavra do Senhor, através de ouvir a mensagem do Senhor, o Espírito Santo nos capacita para sermos mensageiros dessa palavra, da mensagem de salvação. Nós vemos aqui o Espírito Santo capacitando os apóstolos. Então, esse é o primeiro ponto, O que o Senhor, na verdade, quer de nós é comprometimento com a mensagem do Evangelho. O mais, o Espírito Santo nos capacita. O segundo ponto
que nós vemos aqui é que o Espírito Santo capacita homens comprometidos com o nome de Jesus. Versículo 8 ao versículo 17. Pessoas comprometidas com o nome de Jesus. É o Espírito Santo quem capacita, né? E nós podemos ver uma nítida mudança na vida do apóstolo Pedro. O versículo 8 começa da seguinte maneira: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes. Pedro está cheio de quê? Do Espírito Santo. Pedro então fala com toda a autoridade e ousadia sobre o nome de Jesus. Vamos ver aqui mais de perto, do 8 ao 12. Olha o que ele disse, continua, versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do quê? Do nome de Jesus, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Ele continua: este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Olha o que ele diz nesse versículo 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Pedro, uma pessoa totalmente mudada, totalmente transformada. E Jesus, ele já havia predito aos seus discípulos quanto a esta situação. Eu quero ler com vocês Mateus 10. Mateus capítulo 10, do versículo 16 ao 20. Jesus já havia predito. Olha o que ele diz: e eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizê-lo. Naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. E qual é a situação que eles estão vivenciando aqui nesta passagem bíblica? Eles foram presos no dia anterior por falar de Cristo, falar a mensagem do Evangelho, e agora, no outro dia, eles são chamados para serem questionados, para responderem com que autoridade eles fizeram isso. E aqui Jesus já havia dito. E quem era que ia capacitar eles? O Espírito Santo. Jesus falou aqui em Mateus 10, do 16 ao 20, o texto que eu acabei de ler. Foi o Espírito Santo que os capacitou a falar. É o Espírito Santo que nos capacita a falar do nome de Jesus, não de nós mesmos, ou a respeito de nós mesmos, ou a respeito de qualquer outra coisa, mas para falar do nome de Jesus. A mensagem central do Evangelho é o nome de Jesus.
Assim como a Bíblia, o centro de toda a Bíblia é Jesus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O Antigo Testamento falava do Messias que haveria de vir, que é Jesus, e no Novo Testamento Jesus se apresenta, se manifesta. Portanto, Jesus é o centro da Bíblia e é o centro da mensagem do Evangelho. E é o nome de Jesus, né, que o Espírito Santo capacita pessoas, homens, mulheres, comprometidos com o nome de Jesus. É a promoção do nome de Jesus. Esse nome que Pedro diz que não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. É esse nome que nós precisamos pregar. Mas eu quero falar também de uma outra situação que se apresenta aqui neste segundo ponto. Aquele Pedro que antes havia negado a Jesus por 3 vezes, quando Jesus foi preso, negado que conhecia Jesus, negado que havia estado com Jesus, negado que fazia parte do grupo de Jesus, negado, na verdade, o nome de Jesus, registrado em Mateus 26, do 69 ao 75. Agora Pedro é uma nova criatura, é uma nova pessoa. Pedro agora é apresentado aqui como aquele que está cheio do Espírito Santo. Pedro é um novo homem. Ele é comprometido com o nome de Jesus. Não é mais aquele Pedro que negou a Jesus por 3 vezes. Ele agora é comprometido com o nome de Jesus. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. Que sejamos comprometidos conosco mesmo? Não. Sejamos comprometidos com as coisas do mundo? Não. Sejamos comprometidos com ou qualquer outra coisa, com as coisas materiais, com as coisas deste mundo? Não. Sejamos comprometidos com o nome de Jesus. É o nome de Jesus que nos leva à salvação. Não há nenhum outro nome. E quando nós falamos de salvação, nós entendemos que é a glória eterna, a vida eterna, prometida e conquistada pelo próprio Senhor Jesus. Precisamos ser comprometidos com o nome de Jesus. Ainda que num passado não muito distante, não fôssemos assim, né? Vivêssemos uma vida cristã meio negligenciada, meio desleixada, de qualquer maneira, ainda há tempo de sermos comprometidos com o nome de Jesus. Essa bandeira do Evangelho, essa bandeira que nós precisamos levantar, essa bandeira que nós precisamos vivenciar na nossa caminhada com Cristo, é essa bandeira que nós precisamos proclamar, é essa bandeira que nos fortalece, nos conforta. É o nome de Jesus que está conosco. O Espírito Santo nos capacita a falar sobre esse nome, seja qual for a situação. Se estivermos diante de uma autoridade, presos ou não, o Espírito Santo, assim como capacitou a Pedro e João. Terceiro ponto que nós encontramos aqui neste texto bíblico: o Espírito Santo capacita homens que estejam comprometidos à obediência a Deus.
Espírito Santo capacita homens que estejam comprometidos à obediência a Deus. Versículo 18 ao 22. Não vamos ler, todos nós já conhecemos, mas eu quero dizer que a ordem que eles receberam foi de não falar e nem ensinar no nome de Jesus. Eles tinham horrores em ouvir o nome de Jesus. Não podiam ouvir de jeito nenhum, também não queriam que os apóstolos falassem. Como no nosso tempo, muitas pessoas têm horror a ouvir o nome de Jesus. E porque têm horror, não querem que a igreja do Senhor fale do nome de Jesus. Versículo 18, eles disseram: chamou-os novamente e ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. E o que é que os apóstolos respondem? Importa obedecer a Deus e não aos homens. Diante disso, o que eles estavam querendo dizer é impossível. É impossível deixarmos de falar e ensinar no nome de Jesus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Meus irmãos, vamos pensar aqui o que pode fazer com que deixemos de falar do que temos visto e ouvido de Jesus. O que é que pode acontecer para que nós deixemos de proclamar, de pregar o nome de Jesus? Todos nós. Será prisão? Eu lhe respondo que não. Pois o apóstolo Paulo, ele mesmo provou isso, que a prisão não é impedimento. Quando ele estava preso, não deixou de pregar o nome de Jesus e ainda produziu 4 cartas endereçadas à igreja estabelecida em Éfeso, em Filipos, a igreja estabelecida em Colossos, e ainda mandou uma em particular para Filemon. 4 cartas. Então a prisão não é impedimento, mas a pandemia será impedimento para pregarmos o Evangelho? Esse contexto que nós estamos vivenciando? Respondo, claro que não. Pois aqui estamos falando de Jesus. Podemos não estar entre as 4 paredes, que chamamos de templo, mas a igreja somos nós. Estamos propagando aqui, nesses horários marcados, nesses dias marcados, através desse canal, falando do nome de Jesus, pregando Jesus. Mas afinal de contas, o que poderá nos impedir de falar de Cristo? As autoridades? Também eu digo que não. Porque em países que a igreja é perseguida, o Evangelho de Cristo não é deixado de ser pregado. Então nós podemos dizer, como apóstolo Pedro e João, pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Somente a morte pode nos impedir de falar de Cristo Jesus. Pessoas comprometidas com o Evangelho, com o nome de Cristo, é o Espírito Santo que vai nos capacitar, que tem nos capacitado e continuará a nos capacitar para fazer esta obra. Assim como o Espírito Santo agiu na igreja primitiva,
continua agindo no nosso tempo, porque o Espírito é o mesmo, não muda, não envelhece. Temos o Espírito Santo do Senhor em nós. Afinal de contas, a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. A partir do momento que aceitamos a Cristo, nós fomos batizados com o Espírito Santo. A promessa de Cristo se cumpriu nas nossas vidas. Portanto, que possamos deixar o Espírito Santo fluir, trabalhar na nossa vida, conduzindo a nossa vida, nos capacitando. A nossa parte, nos comprometermos em conhecermos mais e mais a Deus, a sua palavra, a termos um relacionamento com Ele através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O mais, o Senhor nos usa através do seu Santo Espírito. Se você crê, se comprometa a cada dia, cada vez mais, em conhecer a Cristo Jesus, a verdade que Ele prega. Amém? Vamos orar. Ó Deus, agradecemos, Senhor, porque chegamos até aqui ao final de mais um culto de oração, em que podemos aprender mais da Tua palavra. Ó Deus, a nossa oração é que o Senhor ache brecha necessária na nossa vida para nos usar, conforme a Tua vontade, na Tua obra, no Teu reino, para que outras pessoas também possam reconhecer a Cristo através das nossas vidas, da nossa mensagem. Nos dá um continuar de noite Tua santa e gloriosa presença. Continua a falar conosco, através do Teu Santo Espírito, da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. E assim chegamos ao final e nós louvamos a Deus, que Deus continue nos abençoando. E até a próxima quinta-feira. Deus abençoe todos nós.